Porém tenho contra vocês uma coisa, que toleram Jezabel, aquela mulher que se diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Ontem eu falei sobre quem foi Jezabel, a mulher do rei Acabe, a sacerdotisa, a princesa fenícia, a adoradora de Baal, de Astarote, a mulher que tirou do tesouro sagrado para sustentar 850 profetas, no mínimo. Uma mulher cruel, de personalidade forte, uma mulher que mandou mais que o marido, uma mulher que primeiro ela conquistou esse homem, se casou com ele e depois ela o dominou e dominou Israel. E a gota d'água dela é quando ela traz Moloque e começa a sacrificar crianças a Moloque e ela atiça a ira do Deus de Israel. Eu costumo dizer, ontem eu falei sobre isso e eu não me arrependo, que se o inimigo e seus anjos todos se levantarem contra mim e contra você, se o Brasil e as nações se levantarem contra mim e contra você, e você tem um Deus por você, não tema. Mas dura coisa é quando Deus se levanta para fazer justiça. Nós aprendemos ontem com Jezabel, gente, que Deus é amor, não tenho dúvida disso. Mas ele também é justiça. Justiça. E ele, eu acho impressionante a paciência desse Deus, porque ele teve muita paciência com a igreja de Tiatira. E olha como ele separa as coisas. Porque uma das coisas que mais marcam os filhos é quando um irmão comete um erro e a mãe bate em todos. Jesus é assim, pastora? Não. Cada um é cada um. Por isso que a mensagem, ela não vai tratar com todos no geral. Ela vai tratar com cada um de uma maneira particular, de uma maneira especial. Fiquemos atentos para isso. Uma outra coisa que nós precisamos aprender, ele disse assim, uma coisa que eu tenho, tenho porém contra vocês, uma coisa que vocês toleram Jezabel. Essa Jezabel aqui, de Apocalipse capítulo 2, do 18 em diante, ele está falando que o pastor tinha na igreja uma mulher, uma profetisa, ela se dizia profeta, ela se dizia com visão aberta, ela se dizia com revelação, ela se dizia porta-voz de Deus e, na minha opinião, devia ser uma mulher de influência. De influência. E resultado, queridos, essa mulher, ela fazia coisas em oculto. Depois que o culto acabava, não sei se na casa dela, nos lugares, essa mulher chegou a seduzir muitos membros da igreja de Tiatira. Ela levou muitos homens e mulheres a pecar, mostrando as suas práticas, dizendo que não era pecado, que eles poderiam pecar, que para Deus tudo bem, que Deus é amor, que a gente pode fazer a obra de Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz que a gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Então, na minha opinião, o líder da igreja de Tiatira fez vistas grossas. Deus nos deixa um ensinamento profundo aqui. Não façamos vistas grossas com filhos, com o marido, com a esposa, com membros, nem com o nosso melhor amigo. Porque o verdadeiro amigo é aquele que te fala o que ninguém te fala. É aquele que te traz a razão, é aquele que te traz ao arrependimento, é aquele que te traz a verdade. Entendamos isso, pelo amor de Deus. Não, pastora, mas é o maior dizimista da igreja, o maior ofertante da igreja. Não, cuidado. O jeito que você olha, Deus não olha.
como pensamos, Deus não pensa. Vocês estão me entendendo? Na minha opinião, tá? Essa mulher foi uma mulher de grande influência na igreja de Tiatira. Foi-lhe dado um altar. Não estava preparada. Não era salva. Na minha opinião, ela foi colocada ali por um outro espírito. E na minha opinião, é a forma que o inimigo está agindo e vai agir nesses últimos dias. Ele vai te mandar o melhor cantor, o melhor instrumentista, gente formada em homilética, gente formada em universidade, gente que se convenceu que é, mas que na verdade nunca foi, não é. Uma das coisas que me assusta hoje, que está muito fácil ter títulos em todos os ramos, em todas as áreas. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser provados, experimentados, ensinados. Vocês me entendem, não? E essa mulher, ela estava dentro da igreja, gente. E ela foi usada pelo inimigo, gente. E Jesus falou assim, que essa carta é enviada sempre ao responsável da igreja, de cada igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, mas as 7 estrelas são os 7 responsáveis, os 7 líderes. E Jesus fala assim para ele, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profeta. Ela diz que é profeta. Entenderam a diferença? Ela diz que é. Ela. A primeira coisa um primeiro código que eu quero deixar essa noite, aquele que é, não diz que é. Quem faz muita questão de título, sou reverendo, sou ministro, sou bispo, sou apóstolo, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Aquele que exige o primeiro lugar, aquele que exige a honra demais, aquele que só ele sabe, só ele pode, sem mim isso aqui não funciona. Tomemos muito, muito, muito cuidado. Isso entra dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, o marido é sacerdote? O marido tem paciência com a esposa? O marido tem amor por ela? O marido tem respeito pelo vaso mais frágil? O marido grita dentro de casa? Porque esse provérbio que a turma brinca por aí, esse ditado, é uma verdade. Que o filho chegou para o pastor e perguntou se não podia trazer a cama do pai para a igreja, a cama deles para a igreja. E o pastor perguntou, não, filho, por quê? Ele falou, porque aqui dentro da igreja ele é um santo. Na minha casa ele é um demônio. Na minha casa ele grita, na minha casa ele ofende, na minha casa ele maltrata, na minha casa ele machuca, pastor. Na minha casa ele não tem paciência e amor com minha mãe. Aqui dentro da igreja ele trata tão bem a minha mãe. O filho falou para o pastor. Não parece. Mas uma das obras de Jezabel, nesses últimos dias, é um se sentir mais santo que o outro, é um achar que ora mais que o outro, um achar que é melhor que o outro, é um desrespeitar o outro. Porque uma das obras de Jezabel é a violência. Ela matava criança com violência. O ato sexual dela era com violência. Eu não sei o que vocês pensam sobre sadomasoquismo, mas aí vem de Jezabel, toma cuidado. Não era um relacionamento sexual limpo, puro e santo. Era orgia, era sexo tribal, eram os sacerdotes coabitando com virgens, sangrando elas, estuprando elas.
tendo relações que Deus abomina. E quando elas ficavam grávidas, a criança que nascia morria queimada. Era sacrificada para Baal e Astarote e era colocada na mão de Moloque com azeite fervendo, e a criança gritava até morrer. Eu não estou falando de passado. O espírito de Jezabel, na minha opinião, pastora Solange, está mais vivo do que nunca. Tenho, porém, contra vocês uma coisa, que é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Me desculpem a franqueza, meus amores, mas não fica procurando profeta, não. A verdadeira profecia está em conhecer a palavra e viver a palavra. E quando Deus quer tratar com você, Ele trata com você. Não se preocupe, Ele vem até você. Tomem cuidado. Eu não me canso de ensinar isso aqui, com amor, para mim e para vocês. Não é qualquer um que põe a mão mais na minha cabeça. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer toda a imoralidade sexual. Adorar, ter o espírito de Jezabel, é gostar de filme pornográfico. É gostar de relacionamentos sexuais que são aberrações diante de Deus. E comerem alimentos que foram sacrificados aos ídolos. E é fazer parte de festas que a gente não sabe, a gente sabe que o Senhor Deus não é o Senhor. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, diz o Senhor. Eu acho isso aqui a coisa mais linda do mundo comigo e com qualquer um. É que Deus tem, Ele é longânimo. Deus tem paciência. Deus não mata por matar. Deus não fere por ferir. A palavra diz que quando um pecador morre, ele não tem prazer. Mas quando um justo parte dessa terra, ele se alegra. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, olha só, gente, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Deus dá tempo, mas se não houver arrependimento, vem a justiça. Por quê, pastora Solange? Porque o próprio salmista ensinou que não permanecerá na congregação dos justos. Aqueles que não têm mão santa, que não têm coração puro, aqueles que não são verdadeiros. Tomem cuidado com uma coisa que eu vou dizer com amor e com respeito. Nem sempre quantidade é qualidade. Nem sempre quantidade é qualidade. Santidade é caráter. Santidade é saber o que é certo e o que é errado. É pagar um preço. É ser tentado e não cair na tentação. É ser tentado ao erro, mas não cair no erro. É aí que eu e você mostramos se somos santos ou não somos. É muito diferente de religiosidade. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito.
Não sobrou nada dessa igreja. Se você for em Tiatira hoje, existe uma outra cidade que nasceu em cima das ruínas dessa que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? Só vai permanecer nesses últimos dias, nessas últimas horas, gente, o verdadeiro lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que permanece com o seu nome escrito no livro. Não é outro livro aqui na terra, não. É no livro do Cordeiro, no livro da vida. Então nós temos que preservar isso, né? Né, Ângela, Janaína, Desi? Nós temos que cuidar disso, né, Solange? Nós temos que pensar nisso. Deus, eu acho impressionante ele falar assim, ó, eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Ele não pega todo mundo e joga num tacho. Inocentes pagam pelos culpados. Isso quem faz é o ser humano. Isso que quem faz é a terra. De escolher os mais bonitos, os mais ricos, os mais apresentáveis. Ele não. Ele é Deus. Lembra dos filhos de Jessé? Quando Samuel viu o menino de guerra, o menino estudado, o mais bonito, o mais alto, o mais preparado, Deus mandou perguntar para ele, pergunta se acabou. Acabou todos os seus filhos? Ele disse, não, tem um. Está cuidando das ovelhas. Você sabe o que? Você entendeu o que Deus falou para Samuel? Eu não enxergo o menino como você enxerga. Para você enxergar como eu enxergo, você tem que me conhecer muito. Você tem que comer muito da minha mesa. Você tem que comer muito do meu prato. Você tem que comer muito do meu bocado, Harabayoshu. Você tem que andar muito comigo. Vocês estão me entendendo, gente? Então é muito mais sério. É muito mais sério. Entende? E aí Deus fala assim, ó, e pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, ai, cuidado com o ai, os ais de Deus. Porém, ai de Tiatira. Não, desculpa, peço perdão, li errado. Porém, peraí. Aí, desculpa, não é aí. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês que não seguiu esse mau ensinamento. Porém, em Tiatira, o resto de vocês que não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Os segredos profundos de Satanás. Aberração sexual, tortura, derramamento de sangue. E tantas coisas mais, gente, bestialidade, tudo que havia em Sodoma e tudo mais. Eu não posso falar muito abertamente. Mas vocês sabem. Como diz aquele palhacinho, o senhor sabe. A senhora sabe. Né? Hoje até os adolescentes, né? Você sabe. Isso são os segredos profundos de Satanás. Pastor, o senhor está dizendo que se uma pessoa praticar disso para baixo, ela tem uma comunhão com Satanás, que ele se apresenta diante dele, da pessoa, a pessoa enxerga. A pessoa é possuída. É que eu não posso falar muito do que eu sei aqui para vocês abertamente, mas isso aqui é muito mais profundo. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, até que eu venha. Guarde bem aquilo que vocês têm. Queridos, não aprendamos com o mundo, com as trevas. Aprendamos com Deus verdadeiro e com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. E Deus fala uma coisa assim tão linda para eles.
Deus diz assim: afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Tudo que sobrevém a você, que tudo que me sobrevém, tem um para quê de Deus, tem um propósito de Deus, de nos curar, de nos libertar, de nos ensinar, de nos preparar para a volta dele. Vai chegar um momento, filho, filha, que isso que você tem passado, você não vai passar mais. Em nome de Jesus. Amém? Eu te fortaleço, eu te dou força. A palavra do Senhor é a tua força, o Senhor é a tua força. Não pare, persevere. Conheça cada vez mais o Senhor, obedeça a palavra. Mas até que eu venha, guarda o que vocês têm. Guarda a sua coroa. Guarda a sua salvação. Pastor, eu sou salvo. Então guarda, proteja. Proteja o Espírito do Senhor que está dentro de ti. Proteja a santidade. A Bíblia diz, gente, guarda o que eu estou falando. A Bíblia não disse sem religiosidade ninguém verá Deus. A Bíblia diz sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pastor, como é que eu me santifico? Através da palavra. A palavra, ela mostra para mim, para você, onde você está acertando, onde você está errando, e se corrija. Não vire doente. Não vire fanático. O que é doente, fanático, pastor? É aquele que dentro da igreja ele é um santo, dentro de casa ele é um profano. Na internet ele é profano. Entende? Em nome de Jesus. Vamos nos apegar a Deus, ao seu Espírito Santo, à sua palavra, meus amores. Vamos cuidar de nós. Filho, o que adianta você ganhar tudo nessa terra? Ter o melhor carro, a melhor casa, casa na praia, casa no campo, piscina. Você chega um dia, e eu também, Jesus olhar para mim e para você e falar assim: não te conheço não. Afasta de mim. O lugar que te espera, a eternidade que te espera é outra e com outro. É outra e com outro. Digamos a Deus hoje: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, não me deixa perder a minha salvação. Me ajuda, eu lhe suplico, eu lhe imploro. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu casamento. Salva o meu casamento. Eu me lembro de um casal que chegou para um pastor e disse: pastor, a gente vai se separar. E falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar a sua separação, mas durante o mês, cuida dessa mulher como você nunca cuidou. Cuida dele como você nunca cuidou. Mas aí depois o senhor permite a gente se separar? Ele falou: sim, sim. Eles cuidaram do outro como nunca, se amaram como nunca, se respeitaram como nunca, conversaram um com o outro como nunca. Dentro de um mês, foram até viajar. Voltaram ao pastor e disseram: a gente não quer mais se separar. Ele falou: eu já sabia. E o que o senhor sabia, pastor? Que quando Deus, a gente deixa Deus entrar dentro da gente, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, não tem o que Deus não transforma não, gente. O amor nasce de novo. Que na verdade o amor não tinha morrido. Ele só estava escondido. O amor se esconde quando a gente grita um com o outro, fala palavrões um para o outro, desrespeita um ao outro, corrige um ao outro em público. Isso é obra de Jezabel. Mas quando a gente passa a se cuidar,
Deus começa a ser glorificado. Em nome de Jesus. Como pastor, eu vi de tudo nessa vida. De tudo nessa vida. Já vi de tudo, já ouvi de tudo, já passei por tudo, passo por muitos desafios. Mas eu jamais vi Deus falhar nessa vida. Eu posso falhar e você também falha, talvez. Mas Deus nunca falhou, Ele não falha. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Guarde isso. Amém? Eu quero ver se eu termino hoje, gente. Tem um pouquinho de paciência aí. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Olha aqui para você ver, ó. Ele viu que teve gente que não seguiu esse caminho, não seguiu essa doutrina, não seguiu essa religião. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que tem. Pastora, por que Deus falou para eles guardar bem aquilo que tem? Que você pode perder. Você pode deixar. Você pode deixar escapar. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. E sem uma verdadeira palavra, sem conhecimento, não é só conhecimento, mas a prática da palavra. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu sou teólogo. O que eu tenho a ver com isso? Tô por aqui de teólogo. Eu quero prática, na minha vida em primeiro lugar e na sua. Então a senhora não fica maravilhada? Não fico nada, meu filho. Não fico nada. Sabe quais as pessoas que mais me impressionaram nessa vida? Não foi esse tipo de gente. Foram aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos, até sem estudo, lá no meio da igreja, que ninguém nunca deu cargo, deu altar, deu nada, mas que um dia uma delas estava morrendo, e eu fui visitá-la, e ela disse, pastor, eu estou triste. Eu não estou triste porque eu vou morrer. Falei, por que a senhora está triste? Ela falou, porque eu vou morrer. E eu não sei quem dessa igreja vai se levantar das 3 às 5 da manhã para interceder pela senhora. Porque Deus falou para mim que a senhora precisa de cobertura o tempo todo. Eu sei a sua luta, pastora. Ela não entrava lá para tomar cafezinho e almoçar comigo. Ela não fazia parte da comissão de frente. Mas foi uma das maiores intercessoras que eu tive. Vida no altar. Vida com Deus. Não endeuse ninguém. Não idolatre homem algum, respeite. Mas não diga nunca, eu ponho a minha mão no fogo. Não põe a mão no fogo por mim, não põe a mão no fogo por ninguém, mas pode pôr a tua mão no fogo por Jesus. Porque Ele permanece para sempre. Ele não falha. Jesus não falha. E Jesus corrige severamente essas igrejas porque eles estavam idolatrando o homem. Esses dias eu recebi um apóstolo em minha casa. E ele veio com uma irmã e a irmã falou assim, pastora Solange, eu adoro esse homem. Eu falei, não fale isso. Não, falou assim, não, pastora, a senhora entendeu. Eu falei, eu entendi sim. Diga, eu gosto muito desse homem. Adorar somente a presença que ele carrega, o Espírito Santo de Deus. Entenderam isso? Eu corrigi.
dentro da minha casa. Meus amores, adorar somente o Senhor. Quando adoramos seres humanos e coisas, é porque estamos muito longe de Deus e porque estamos muito doentes. Que Deus venha curar-nos, que Deus venha nos curar o Brasil e as nações. Se a gente estiver passando por isso, né? Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Pastora, como é que eu recebo poder, mais unção, mais poder, mais unção, mais poder, mais fogo, mais glória? É uma vida com Deus. Deus e o tempo. É crescimento. É maturidade. Você não pode confiar grandes coisas a crianças, a criancinhas espirituais, ministeriais. Entendamos isso, meus amores. O seu dia a dia com Deus, o meu amanhã com Deus, o seu amanhã com Deus, vai mostrar quem nós somos. Entendeu? Tá? E Jesus falou assim, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade. Então aqui ele fala de perseverança, de não parar, de não desistir, de não desanimar, de continuar. Tá chorando, vai, continua sendo de Deus. Tá triste, vai. Tá sofrendo, vai. Tá caluniado, vai. Tá perseguido, vai. Tá com dinheiro, vai. Tá vivendo pela fé, vá. Porque pertence a esses a vida eterna, a salvação, a coroa. Vocês estão me entendendo, meus amores? Por favor. Vocês estão tão quietinhos que eu estou até preocupada. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Olha só o que Jesus quer dar para mim e para você, bem. A mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma unção que ele recebeu do Pai, ele quer confiar a mim e a você. Oh, Rabaiuxô. Um dia perguntaram para Benirém, um dos homens que eu respeito, um dos homens que eu mais respeito, qual era o segredo de quando ele está adorando, os paralíticos levantam das cadeiras, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. Ele disse, eu não faço nada. Como, Beni? Você não faz nada? Ele diz, eu só me decidi me entregar a Ele e ser dele em qualquer situação e ser dele para toda a eternidade. E das 7 da manhã ou das 5 da manhã até meio-dia, ele fica na presença. Ele fala assim, eu pego o meu celularzinho e eu ponho assim, e ele começa, rolling, santo, 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 ele é santo, aleluia, aleluia. Ele disse assim, eu começo a adorar esse Deus, e eu começo a glorificar, e eu começo a falar para ele tudo que eu sinto por ele. E aí eu começo a ouvir tudo que ele sente por mim. E ele passa horas adorando,
E depois ele intercede, depois ele diz que tem horas que a presença vem sobre ele de uma maneira que ele não consegue abrir os olhos. Certa vez ele saiu de um hotel, diz ele, e não abriu os olhos durante 30, 40 minutos. Ele ficou dentro de um carro de olho fechado. E alguém disse, por que o senhor está com os olhos fechados desse jeito? Ele falou, porque eu não quero ver nada. Eu não quero que nada me distraia. Eu não quero perder esta presença que eu recebi, que eu tenho. Eu não quero ferir o Senhor. Conversas erradas ferem ao Senhor. Julgamentos precipitados ferem ao Senhor. Brigar fere ao Senhor. Ser machucado fere ao Senhor. Machucar fere ao Senhor. Não ser um verdadeiro testemunho fora do altar fere ao Senhor. Não podemos subir a um altar se não formos abaixo dele. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Se a nossa casa não estiver bem, isso fere o Senhor. Pastora, quando é que eu sou bom? Quando você é bom dentro da sua casa. Quando você e eu procuramos ser bons dentro da nossa casa. Está aí o nosso grande desafio. Porque todos nos machucamos, somos machucados, ferimos, somos feridos. Não somos perfeitos, está aí o nosso desafio. Está aí a nossa vitória a alcançar. Certa vez, quando alguém me respondia demais, me machucava demais, era quase todo culto, era desaforo pelo telefone, pelo WhatsApp. Alguém me perguntou assim, pastora, por que essa pessoa faz isso? Porque ela faz dentro da casa dela. Tudo que você faz no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério, é porque a gente faz dentro da nossa casa. Vamos nos consertar hoje. Vamos buscar esse Deus hoje. Vamos adorar esse Deus hoje. Eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ouvir a voz do Espírito hoje e vamos resplandecer como a estrela da manhã. Nós temos essa estrela. Vamos ser pequenos cristos, cristós, porque aquele que nasce em Cristo é nova criatura. Aquele que nasce de Cristo é um pequeno Cristo. Quando você olha que daquela rocha saiu uma pedra, saiu um pedaço dela, é rocha. Deus está dizendo, você é um pequeno Cristós. Na escola, na universidade, na faculdade, em trânsito, dentro de um carro, você é um pequeno Cristo. Deus me conhece. Deus te conhece. Que a gente aprendeu ontem e hoje, que não tem como esconder nada desse Deus. Confia nele hoje, entra no seu quarto, eu e você, contemos para ele toda a nossa vida, as nossas marmotas, as nossas feiuras. E a vitória é minha, a vitória é sua. Como pastor, eu vi muita coisa nessa vida. Como pastor, eu vi
o filho que não falava com o pai e a mãe. E na morte desse pai e dessa mãe, eles só tinham ele. Ele foi chamado para escolher o caixão, para escolher a roupa, para escolher a flor, para ligar para mim e dizer: o senhor pode vir fazer o ofício fúnebre? Deus quer falar algo essa noite. Eu quero terminar. Que a gente não é nada sem Ele. Que a gente precisa dEle. E que a gente precisa andar em santidade diante dEle. A vitória é tua. Eu confio na tua vitória.